Não há peregrino ou turista que não queira caminhar pelas ruas de Jerusalém e, pelo menos por alguns momentos, seja por curiosidade ou fé, parar nas estações onde ocorrem os últimos episódios da Paixão. Desde o século XVI, essas ruas são conhecidas como Via Dolorosa. Mas qual é a origem da Via Crucis? Juntamente com alguns professores do Studium Biblicum franciscano, nós vamos descobrir os elementos histórico, bíblico e arqueológico desta santa devoção. Il Signore vi dia pace, carissimi fratelli e sorelle. Siamo qui al convento della Flagellazione, vicino... Caros irmãos e irmãs, que o Senhor lhes dê a paz. Estamos aqui no convento da Flagelação, perto da Capela da Condenação, onde inúmeros grupos de peregrinos iniciam a oração da Via Sacra. E é por isso que começamos daqui a meditar sobre este caminho, que tem sua origem no Evangelho. É um caminho que se desenvolve em 14 estações, das quais 5 não são mencionadas nos relatos evangélicos. Então estamos aqui no lugar da flagelação e condenação de Jesus, onde se rezam as 2 primeiras estações, lugar onde se recorda os primeiros momentos da Via Sacra. Os 4 evangelhos concordam que Jesus, depois de ser julgado na casa de Caifás, é levado ao lugar onde Pilatos estava e ali será submetido a um julgamento. Ci troviamo nella terrazza del Santuario della Flagellazione. Estamos no terraço do Santuário da Flagelação. Deste terraço, podemos ver os telhados que começam a subir pouco a pouco, até atingir o ápice, que é o Monte Calvário. É importante entender que este lugar é a possível área da Fortaleza Antônia. Trata-se de uma fortaleza na qual havia uma guarnição romana, segundo o relato do historiador Joséfo Flávio, que, em poucas palavras, diz que ela ficava no canto onde se juntavam as alas norte e oeste do pórtico, que fechava a parte externa do templo, construída sobre uma proeminência rochosa de 50 côvados de altura e completamente escarpada em todos os lados. Esta fortaleza deve ter sido localizada bem neste lado da cidade, em direção à área do Monte do Templo. Este é um ponto de referência para nós. Podemos então dizer que se havia neste local uma guarnição romana aqui, então pode ter sido o lugar onde o procurador romano Pôncio Pilatos se reunia com as pessoas para serem julgadas. Il procuratore romano Ponzio Pilato incontrava le persone da giudicare. A seção multimídia e arqueológica do Museu Terra Santa está localizada dentro do Convento da Flagelação. Este museu é, sem dúvida, uma parada obrigatória para aqueles que querem fazer uma experiência na história da Jerusalém antiga. Seus recursos multimídia nos levam a uma experiência sensorial e até aqueles que não são muito fãs de história vão ficar fascinados pelos detalhes desse lugar. Abbiamo degli elementi che ci indicano un'antichità del luogo. Aqui temos elementos que indicam a antiguidade deste local. Em particular, há restos de um teto do período herodiano, bem como projéteis que foram usados na destruição de Jerusalém na primeira revolta judaica entre 66 e 70 d.C. E se vê também um acesso profundo a uma piscina chamada Strontium. No século II, esta área tornou-se um acesso à cidade com um tripórtico e uma grande praça. Era, portanto, um acesso importante do leste em direção à cidade. Era um acesso importante da est verso la città. Bem ao lado do Santuário da Flagelação está o convento do Ecce Homo, uma expressão usada por Pilatos para apresentar Jesus ao povo,
Dentro do convento das Irmãs de Sion foi identificada a piscina do Strutium, dividida como a vemos hoje por duas abóbodas arqueadas, que repousam sobre grandes pilares centrais dispostos longitudinalmente. Questo luogo oggi viene custodito dalle suore di Sion, dove... Neste local, que hoje está sob responsabilidade das Irmãs de Sião, onde também se pode celebrar a Eucaristia. Aqui também se vê este arco, que na verdade são 3 arcos que conduziam à entrada da cidade. Estamos aqui no arco direito, pois o central se pode ver do lado de fora, na Via Dolorosa, sob o qual passam os peregrinos indo em direção ao Calvário. Gerusalemme è anche storia e archeologia di zone ipogee, cioè zone... Jerusalém também é história e a arqueologia. Podemos aqui observar áreas subterrâneas, ou seja, encontradas sobre o caminho da Via Sacra, como a piscina de Strutium. É uma antiga piscina que coletava água da chuva, mas também é um vale que o imperador Adriano decidiu preencher por meio de uma construção. A praça hoje chamada Litostroto. Chiamata oggi Litostroto. Este é, portanto, um dos possíveis lugares onde Jesus foi detido antes do encontro com Pilatos e para depois ser apresentado ao povo. Com l'incontro di Pilato e poi fu presentato al popolo. E i Vangeli raccontano che si tratta di un luogo all'aperto. In particolare il Vangelo di Giovanni ci dice que i sommi sacerdoti e capi não volevano. Os evangelhos contam que se tratava de um lugar aberto, em particular o Evangelho de João nos diz que os sumos sacerdotes e chefes não queriam entrar no pretório para não serem contaminados durante a festa da Páscoa. Ainda no Evangelho de João, em particular, chama este lugar de Litostroto, que em grego significa essencialmente um lugar onde existe um pavimento de pedra ou um mosaico. A palavra litostroto pode significar ainda mosaico. João nos diz também que esta palavra na língua local era gábata, que pode ter várias origens. Existe a palavra gav em hebraico e aramaico, que significa esquina, mas também o ponto mais elevado de uma colina. Existe também a palavra gafuta, aramaico, que significa altura ou orgulho, uma pessoa que se enaltece. Existem ainda outras palavras e é por isso que entendemos que era um local conhecido, mas é difícil dizer com exatidão a etimologia. Mas, acima de tudo, sabemos que os textos do Evangelho concordam que aqui Jesus é condenado à morte. Mas por que ele é condenado? Porque Pilatos está intimidado por uma multidão que pede que ele seja crucificado. Trata-se de uma multidão instigada pelos líderes do povo e que em nada corresponde à multidão que acompanhou Jesus na sua entrada em Jerusalém. Após a condenação, Jesus é açoitado e depois recebe a cruz. A partir daqui, ele começará a jornada até o local de sua execução. Gesù comincerà il suo cammino verso il luogo della sua esecuzione. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, ea per santam crucem tuam redimisse mundum. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade. Pater noster, qui es in celi. O layout atual da Via Sacra tem suas raízes na antiga tradição da Igreja em Jerusalém, embora essa devoção tenha se desenvolvido mais no Ocidente. O testemunho mais antigo é o da peregrina Egéria, que conta ter participado de uma procissão do Monte das Oliveiras até o Santo Sepulcro, na noite da Quinta-feira Santa. O número e a sequência das estações foram gradualmente fixados a partir do século XVI, passando por inúmeras modificações até chegar à rota que conhecemos hoje. Um fator interessante da Via Dolorosa
e que chama a atenção especialmente dos peregrinos desavisados do Ocidente é que ela é rezada nas ruas de Jerusalém, assim como no tempo de Jesus. Nós, ocidentais, estamos acostumados a rezar com toda a piedade dentro das nossas igrejas, no silêncio, com músicas. Aqui ela é rezada no meio da rua, no meio do comércio. Claro, é necessário um esforço maior para adentrar o mistério, mas podemos testemunhar que aqueles que vêm com o intuito de rezar conseguem fazer uma experiência profunda. Ci troviamo qui alla sesta stazione che ricorda l'incontro di Gesù con Veronica, che asciuga il suo volto insanguinato. Insieme a questo incontro anche l'incontro con la madre, con Maria, lungo il cammino doloroso, non è menzionato nel Vangelo. Encontramos-nos aqui na sexta estação. Aqui se recorda o encontro de Jesus com Verônica, que enxuga o seu rosto ensanguentado. Além deste encontro, também se medita o momento com sua mãe Maria ao longo do doloroso caminho, mas que não é mencionado no Evangelho. É muito interessante ver a presença dessas mulheres ao longo do caminho da Via Sacra, porque elas estão em profundo contraste com aquele ódio, aquela violência dos homens que conduzem Jesus ao local da execução. Nessa escuridão, gerada por tanto ódio, há também um raio de luz, um raio de compaixão, de piedade que essas mulheres expressam diante da dor. A presença dessas mulheres na Via Sacra é, portanto, essencial, porque nos diz que mesmo nos momentos de maior sofrimento, solidão e até ódio, há sempre um raio de luz, que é o amor de Deus, que muitas vezes se manifesta através da ternura das mulheres. Nem todas as mulheres da Bíblia são santas. Vemos também Herodíades, a mulher de Herodes, Antipa, que vai fazer sua filha pedir a cabeça de João Batista. Assim, não estamos canonizando todas as mulheres. Ao mesmo tempo, é verdade que a presença das mulheres, sobretudo sob a cruz, é a presença do amor de Deus que se manifesta em todo o seu poder, na ternura que uma mulher pode expressar para com quem está sofrendo. Além da presença de Verônica e da Mãe de Jesus no caminho da cruz, há ainda outras 3 estações que são inspiradas em fatos não mencionados nos evangelhos, a saber, as 3 quedas de Jesus ao longo do caminho da cruz. Essas quedas não são mencionadas nos evangelhos, mas, ao mesmo tempo, podemos imaginá-las a partir da fraqueza, do sofrimento que Jesus carregava em seu corpo. Afinal, depois da flagelação, ele certamente lutava, até mesmo para andar sem o peso da cruz. Além disso, o episódio de Simão de Cirene fala-nos da fraqueza, da fragilidade e do sofrimento de Jesus. Sobre Simão de Cirene, que é mencionado na 5ª estação da Via Sacra, é preciso dizer, antes de tudo, que ele não é um voluntário para o sofrimento. Simão de Cirene é forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz. Sabemos disso pelos verbos usados pelos evangelistas. Ele estava voltando do campo, provavelmente já cansado de um dia de trabalho, e foi parado e forçado a carregar um fardo. De acordo com a lei romana, os soldados podiam forçar pessoas ou até mesmo animais a carregar fardos por 1 milha, e então ele se vê carregando o peso da cruz de Jesus. No entanto, também sabemos que, se for verdade que ele foi forçado, Simão de Cirene provavelmente se tornará um discípulo de Jesus. Sabemos disso porque o evangelista Marcos menciona não apenas Simão, mas também seus 2 filhos, Alexandre e Rufo. Se eles não tivessem se tornado discípulos de Jesus, seus nomes nunca teriam sido lembrados. Isso nos ensina que, muitas vezes, as pessoas que se encontram em situação de dor, de sofrimento próprio ou alheio, mesmo que não tenham escolhido viver esse sofrimento, podem, por meio dele, se aproximar de Deus. Portanto, não é um sofrimento amaldiçoado, mas um sofrimento que pode dar início a um segmento, a um caminho. Acima de tudo, pode dar a uma pessoa a oportunidade de se aproximar profundamente de Deus. A uma pessoa de avvicinarsi profundamente a Dio. Nós vamos conhecer agora onde são rezadas as últimas 5 estações da Via Sacra aqui em Jerusalém.
Meditá-la nos ajuda a adentrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos subir ao Gólgota e encontrar com Cristo na cruz? Le ultime 5 stazioni della Via Crucis si svolgono. As últimas 5 estações da Via Sacra acontecem aqui dentro da Basílica do Santo Sepulcro, a Basílica de Anástasis, ou seja, da ressurreição. Porque aqui neste lugar ocorreram todos os eventos dos últimos momentos da vida terrena de Jesus. Esse lugar é chamado pelos evangelistas como o lugar do Gólgota. E é importante entender que do significado deste nome, Gólgota, o lugar onde estamos, muitas explicações também nasceram. Literalmente, esta palavra aramaica significa cabeça, crânio. Para nós, não é importante apenas lembrar a etimologia da palavra, mas lembrar que aqui Jesus pagou a dívida que todos nós tínhamos. Gesù ha pagato lui stesso per tutti. Il debito che tutti quanti avevamo l'ha pagato lui. Qui ci troviamo, dal punto di vista storico e archeologico, nei luoghi più probabili, più sicuri. Nos encontramos aqui, do ponto de vista histórico e arqueológico, nos lugares mais prováveis e certos de todo o caminho da Via Dolorosa dos últimos momentos da vida de Jesus. O caminho chega até o grande rochedo do Calvário, onde se medita, na 10ª estação, o despojamento das vestes de Jesus. Depois, na 11ª, Jesus, que é pregado no lenho da cruz, crucificado e levantado. Em seguida, a 12ª estação, a morte de Jesus, e depois as últimas 2 estações. Jesus, que é deposto da cruz e preparado para a sepultura. E, finalmente, a 14ª estação, que é a sepultura de Jesus, morto no sepulcro. Questi luoghi chiaramente sono i 2 luoghi più importanti. Estes são claramente os 2 lugares mais importantes de todos os lugares sagrados na Terra Santa e em Jerusalém, ou seja, o local da morte de Cristo, o local do seu sepultamento e ressurreição. O imperador Adriano, quando quis reconstruir a cidade de Jerusalém como uma colônia romana, construiu aqui um complexo público e religioso para divindades pagãs. Mas esta rocha do Calvário permaneceu visível porque é muito alta. Assim, os cristãos, mesmo que não pudessem mais rezar e visitar esses lugares como antes, estamos em 130, 135 d.C., preservaram a memória e a recordação. Temos muitas fontes antigas em grego e latim que nos lembram que os cristãos de Jerusalém viam o local da morte de Jesus e não o viam esquecido. Embora não pudessem celebrar sua fé publicamente aqui no Calvário, há muitos textos antigos que dizem: ainda hoje, o local da morte de Cristo é exibido em Jerusalém. Assim, este é um ponto fixo da fé cristã e é um ponto fixo da cidade de Jerusalém, que conseguiu superar todos os acontecimentos da história, precisamente porque permaneceu suficientemente alta. Se encontra a 5 metros acima do piso atual e, portanto, imaginamos que, no passado, o nível fosse ainda mais baixo e, portanto, a rocha permaneceu sempre mais alta. Quando o Evangelho era lido na Sexta-feira Santa, por exemplo, as pessoas podiam ver o pico da rocha e o céu azul acima, ou a chuva. E naquele momento podiam ler o Evangelho e ver com seus próprios olhos o lugar onde tudo havia acontecido. La gente poteva vedere lo sperone della roccia, il cielo azzurro sopra, oppure la pioggia, chissà, e in quel momento poter leggere il Vangelo
e poter vedere con i propri occhi quello che era accaduto. Poiché il sole si era eclissato. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. In più ricordiamo anche gli elementi che ci vengono forniti dal Vangelo. Também nos lembramos dos momentos que nos são fornecidos pelo Evangelho, ou seja, que este era um lugar por onde as pessoas passavam, o que nos lembram os evangelistas Mateus e Marcos. A carta aos Hebreus também nos lembra que este era um lugar fora da cidade. I romani uccidevano i criminali. Os romanos matavam criminosos de propósito fora das cidades, não muito longe e nas estradas, em vias muito movimentadas, para desencorajar tumultos e rebeliões em Roma. Por isso matavam as pessoas dessa maneira horrível e terrível. Este lugar, perto dos muros da cidade, é o lugar onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E quindi, ecco, anche la via dolorosa. Então, a via sacra desce do Calvário, pois Jesus é descido da cruz, preparado para o sepultamento e colocado no túmulo. E viene, ecco, deposto nella tomba. A última estação da Via Sacra é rezada em frente ao Santo Sepulcro, onde a ressurreição do Senhor também é proclamada, o lugar mais sagrado do cristianismo. L'Evangelista Giovanni ci precisa. O evangelista João nos conta que perto do local da crucificação de Jesus, perto do Gólgota, havia também um túmulo que pertencia a José de Arimateia. João nos ajuda a entender que não era necessário levar o corpo de Jesus para um outro lugar, mas naquele mesmo lugar havia um jardim, no qual também havia um túmulo que ainda não havia sido usado. E é por isso que os peregrinos que vêm visitar a Basílica do Santo Sepulcro, ainda hoje, encontram no mesmo lugar o Gólgota, local da crucificação e do túmulo de Jesus. Sepulcro di Gesù. Quindi qui noi ci troviamo in una grandissima cava di pietra molto antica, che risale addirittura al 1000 a.C. E man mano che la cava viene... Aqui estamos em uma pedreira muito grande, muito antiga, que remonta a 1000 a.C. E como a pedreira foi abandonada, em algumas áreas ela foi transformada em jardins, hortas e plantações. Quando o imperador Adriano decidiu reconstruir a cidade, ele cobriu toda esta área com terra para construir prédios em cima. Ora, o Calvário era muito alto e, portanto, permanecia visível, enquanto o túmulo que estava abaixo foi completamente coberto. Assim, de 130 a 135, até a época de Constantino, quase 200 anos, o túmulo permaneceu escondido e poderíamos até dizer preservado com o fato de que ninguém mais o viu. No entanto, evidentemente, podemos imaginar que, apesar de ter permanecido escondida a Igreja de Jerusalém, graças ao fato de o Calvário sempre ter permanecido visível, também preservou a memória de onde estava localizada. Anche grazie a un viaggio di Elena, la madre di Costantino, che è venuta qui proprio a nome del figlio, sono stati ritrovati i vari luoghi. Também graças a uma viagem de Helena, mãe de Constantino, que veio aqui em nome do seu filho, vários lugares santos foram descobertos. Aqui, lugar da morte e ressurreição, o local da natividade e também o santuário construído no Monte das Oliveiras para recordar a ascensão de Jesus e a espera do seu retorno. Então, estes 3 santuários foram construídos no tempo de Constantino. E la cosa più importante che avvenne in quei giorni fu la riscoperta della tomba venerata di Gesù. E a coisa mais importante que aconteceu naqueles dias foi a redescoberta do venerado túmulo de Jesus. Este túmulo foi então cortado, eles destruíram a coluna inteira em torno. Como se vê, em uma capela ao fundo da basílica, existe ainda um túmulo antigo do 1º século, do tempo de Jesus. Isso quer dizer que,
com grande probabilidade, ao redor do túmulo de Jesus, poderiam haver muitas outras. Portanto, para chegar a destruir todo o resto, os cristãos do tempo de Constantino, por volta do ano 325, tinham muita certeza de que aquele era o túmulo de Jesus. E desde então, esse túmulo nunca deixou de ser venerado. Da allora non si è mai smesso di venerare questa sepoltura. Noi oggi sappiamo, dopo le ricerche, le indagini del 2016 e 2017, hoje sabemos, depois das pesquisas e investigações de 2016, 2017, da restauração da edícula, que até mesmo a rocha desse venerado túmulo ainda está presente. Até então não se tinha certeza, pois, de acordo com algumas fontes medievais, teria acontecido uma devastação e tudo teria sido destruído. Porém, foi confirmado que existem partes desta rocha ainda presentes, mesmo que não seja visível, porque a atual edícula cobre tudo. Mas sabemos que a rocha está ali. Quando se trata hoje de Basílica do Santo Sepulcro, é difícil imaginar a luz e a beleza que havia na Basílica construída por Constantino, o tempo das grandes basílicas cristãs. Ma riusciamo con tanta fatica, quasi forse non riusciamo proprio, a immaginare. Ainda assim, dificilmente podemos imaginar o cenário desta pedreira, destes jardins, onde os romanos matavam os condenados e onde Jesus foi sepultado. E onde, na manhã de Páscoa, as mulheres que vieram para ver o túmulo e onde ocorreu a maior surpresa da história. Dove ci fu la più grande sorpresa della storia. I pellegrini che continuano a venire qui. Os peregrinos que continuam a vir aqui, o que encontram? Eles encontram um túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Após seu despojamento, sua crucificação, sua morte na cruz, sua deposição da cruz e seu sepultamento, 3 dias de silêncio se passam e Jesus ressuscita. E é por isso que ainda hoje contemplamos um túmulo vazio. Um túmulo vazio, mas nos fala de uma nova presença. Jesus, que vive na comunidade dos fiéis, um Jesus que está vivo para sempre e que também nos dá vida eterna, porque, neste lugar, Jesus pagou o preço de nosso pecado. Ele devolveu o que era devido pela nossa dívida e, por isso, neste lugar, ainda hoje, viemos agradecer pelo imenso dom da vida eterna. Ao Senhor, portanto, toda a nossa gratidão pela história que realizou neste lugar, por tudo que sofreu por nós e pelo imenso dom que é a vida eterna. E per il dono immenso che è la vita eterna. Amém. Nós podemos meditar a Via Sacra em qualquer lugar do mundo, mas certamente fazê-lo aqui neste lugar santo faz toda a diferença e transforma as nossas vidas. Espero poder encontrar você pelas ruas de Jerusalém na sua próxima peregrinação. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.